Bem-vindos todos. Bom, nesse Piluláster eu vou dar um toque aqui sobre como fazer nascimento e morte de elementos, né? A aplicação, no caso, vai ficar em soldagem de placas sólidas. É o seguinte, se eu tiver duas placas aqui, eu vou fazer uma solda preenchendo esse espaço amarelo, que no início está vazio. Ao longo do processo, alguns elementos nesse volume aqui vazio vão precisar passar a ter propriedade de placa sólida. E alguns vão ter que ser mantidos em vazio, avançando com o tempo, com alteração de quem tem qual propriedade ao longo do tempo. Então, eu vou precisar de um esquema para selecionar esses grupos, esses elementos, ao longo do processo de solução. O Aster tem no comando defgroup uma opção para fazer uma seleção via planos, via a opção de banda. Então você define um ponto, tem lá um comando para dar o ponto, define uma direção normal, que é esse vetor aqui, e dá uma distância para mais e para menos, e dentro dessa distância aqui há um critério para que o elemento vai fazer parte do grupo se todos os nós dele estiverem dentro desse envelope, né? E depois disso, nesse caso aqui, por exemplo, a minha distância vai dessa posição até esta, então eu teria todos esses elementos aqui fazendo parte do grupo, só que eu vou precisar mexer nas propriedades só dessa região verde. Então eu vou fazer depois uma intersecção entre esse grupo enorme aqui e o grupo que já está lá na região verde para então gerar essa região amarela, que é onde eu vou fazer a atribuição de propriedades. Vou fazer isso para a área costurada, para definir os elementos que vão fazer parte da costura, para definir os elementos que vão fazer parte do arco, a posição do arco vai avançar com o tempo, e para dizer quem vai ficar como propriedade de vazio. Eu vou precisar de um algoritmo, para avançar isso, já que esses grupos vão ser redefinidos com o tempo. Eu vou precisar de um pequeno, um pouquinho de programação dentro do Aster. Então eu vou iniciar definindo o modelo em todos os elementos, o modelo vai ser mantido constante ao longo do processo. Parto do instante inicial, defino a posição dos arcos, a posição do arco e as referências dos grupos, as bandas, onde está o ponto de referência e a distância que vai definir cada grupo. Depois eu vou definir os grupos dos elementos, onde eu vou fazer as atribuições de propriedades e condições de contorno. Feito isso, vou resolver um intervalo, só um pequeno intervalo de tempo. Depois avanço um instante e volto aqui para redefinir a posição do arco. Eu estou avançando a posição do arco ao longo do tempo e entro nesse ciclo até o final, até o instante final. Então, vamos dar uma olhada em como fazer isso dentro do Aster. Bom, de volta aqui já no Salomé Meca. No módulo de geometria, como que isso foi feito? Eu comecei aqui gerando deixa eu limpar tudo aqui. Achei tudo. Pronto. Comecei aqui gerando uma superfície. Ela tem 20 centímetros de largura e 1 metro de comprimento. Em cima dessa superfície eu gerei duas linhas que estão apartadas de 1 centímetro, de fora a fora, e fiz com elas uma partição. Então eu peguei a placa, eu já movi aqui a posição da placa, mas eu fiz uma partição para cortar essa placa e deixar esse intervalo aqui no meio, que vai ser referência de onde eu vou colocar o vazio que vai ser preenchido ao longo do processo de soldagem. Feito isso, eu fiz uma extrusão para gerar uma placa sólida de 5 milímetros. E nessa extrusão eu fiz o processo aqui de éclater, essa separação. Eu separei isso aqui tanto em sólidos, quanto em faces, quanto em arestas. Para quê? Porque eu preciso ter referências aqui para gerar, por exemplo, o vazio, onde está piscando aqui. São o conjunto de elementos que vai fazer parte desse vazio.
o conjunto partes, que são as placas que eu vou colocar, a espessura, as arestas que definem a espessura, né, para referência lá na geração de malha, e as arestas, essas linhas que definem onde eu vou modificar um pouco a maneira de fazer a discretização só aqui no entalhe. Então, já aqui no gerador de malha, a minha geração de malha ela foi modificada aqui usando a estratégia de submalhas, né? Então, dentro da malha, posso fazer isso daqui, criar uma submalha. A submalha, no caso, na espessura, né? Coloquei uma só, mas é basicamente a mesma coisa nos dois casos. Nisso aqui, né, eu apontei para aquele comprimento, para aquele grupo de linhas, né, no entalhe, e coloquei 200 divisões nessas linhas, naquelas duas linhas que vão ficar aqui na direção X. Então, o que eu consegui com isso? Eu fiz uma discretização mais fina ao longo de X só no entalhe. Na malha geral, de uma forma geral, eu usei aqui no tridimensional o hexaedro, no bidimensional o mapeamento de quadrângulos mesmo, né, com a opção aqui de fazer refinos com triângulos, como você está vendo aqui, né? Quando muda a dimensão ele gera um triângulo no meio. E aqui, de uma forma geral, 1 centímetro é o tamanho da malha. Então, gerado isso daqui, gerei também os grupos de nós, né, tanto os que se referem à placa sólida como um todo, só as partes, só o entalhe, e os grupos de volumes aqui, né, placa sólida como um todo, só as partes, e aqui só o entalhe. Esses são os elementos básicos que eu vou mandar lá para o Aster, para que ele trabalhe em cima. Então vamos ver agora no Aster o que está sendo feito lá. Já aqui no Aster, como eu preciso colocar muitas programações, eu não tenho como fazer um loop aqui no Aster Study padrão. Então eu vou precisar editar o texto do comando. Isso tudo, no fundo, começa com os comandos normais, né? Você testa primeiro, né, se isso aqui pode ser feito 1 ou 2 passos só na mão. Depois que você estabilizou o processo, aí você realmente passa para a edição de texto para começar a fazer essas aplicações mais sofisticadas, né? Então vamos ver aqui como fica a fase de processamento. Ok. Esse aqui é o arquivo de comandos do processamento. Já defini aqui na velocidade do arco, metro por segundo. Esses valores aqui são tirados de uma situação parecida com essa soldagem, né? Então já coloquei aqui parlamentar porque tem uma espessura menor. Coloquei aqui as propriedades do aço, né? O ROCP, o transmissão de calor. E para referências, né, na hora de gerar os grupos, eu coloquei o comprimento total, o volume do elemento, e isso aqui é o que eu vou colocar lá para cada elemento como a geração de calor, né? Nesse processo de avanço eu vou colocar um elemento a mais por cada instante de tempo. Então, isso aqui está colocado dessa forma por isso. O dx aqui de referência, né, que é aquele 1 metro dividido por 200. E este EPS aqui é uma jogada que vai ser explicitada lá na frente. Isto lê a malha, né? Já está aqui com a unidade 3, essa é herança da fase em que eu estava usando a interface gráfica, né? Então já defini aqui a unidade 3. E eu defini aqui um grupo auxiliar,
esse primeiro comando aqui do defgroup, ele já está reutilizando a malha, então eu vou colocar essa informação a mais em cima dessa malha aqui, que é o que? Eu vou pegar naquele grupo de entalhe e restringir aos meus elementos hexaédricos e gerar um novo grupo que só tem hexaédrico. Não tem risco aqui de ter elemento de face, de linha, alguma coisa dessa, é só para purificar o processo. Definir aqui os dois materiais, né? Material vazio, que não tem transmissibilidade térmica. Esse ρCp igual a 1 aqui é só para evitar a diagonal zero lá na situação em que você tiver um nó que está cercado de elementos vazios. Se você não colocar isso aqui, ele vai dar como diagonal nula. E o processo para evitar isso seria um pouquinho mais complicado que esse, ainda possível, mas é o que dá para fazer aqui, já para descomplicar um pouco o processo. E aqui o material das placas, definido antes lá o lambda e o ρCp. Este defi list rel, ele vai definir os instantes em que eu estou fazendo o passo, né? Então, no caso, como eu estou colocando aqui 1 metro, eu vou colocar o passo de elemento em elemento, né? Então, para dividir aquele 1 metro certinho, eu coloquei 100 segundos. Então, naquela velocidade do arco ele vai até o final. E para casar que o arco só avança um elemento por vez, 200, que foi a quantidade de divisões que eu coloquei lá na malha. Este comando aqui, ele acessa os dados de dentro da estrutura de dado que ele colocou aqui, né? De dentro desse list R, essa função get, né? Ele vai para dentro aqui do objeto em si e retorna uma coleção com os valores que estão aqui dentro, né? De 0 até 100, 200 valores, 200 intervalos. Aqui eu coloquei o base groups, né? Esse comando, esses arrays aqui, né? Essas listas, aliás, elas vão acumular os comandos fatorados, né? Esse sublinhado F aqui é uma palavra-chave fatorada. Então ele vai acumular essas palavras-chave para definir quem são os elementos que estão em cada grupo. Então, primeiro estágio, meu instante 0, meu list 0 é 0. Então, a numeração do Python começa em 0. Então, eu vou aqui definir meu primeiro instante. Então, o meu arco está no meu primeiro elemento. Então, isso aqui é o que está dito aqui. O meu grupo de arco, meu complemento de arco, é do Shark mais o EPS e um Shark menos DX menos EPS. Por que eu estou colocando esses EPS aqui? Eu vou definir os elementos a partir dos nós. Então, para garantir que os meus limites estão pegando os nós, eu coloquei como é que diz, uma bandinha um pouquinho maior, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, para poder garantir que os nós estão sendo pegos. Porque o critério para incluir um elemento é que todos os nós estejam dentro da banda. Então, para garantir que erros de arredondamento não me causem dor de cabeça aqui, eu coloquei só um pouquinho a mais de espaço. Aqui então vem os comandos para gerar os grupos em si. Então eu coloco um primeiro grupo auxiliar de costura, opção banda. Só vou trabalhar com os hexa 8, então não vou incluir nenhum elemento de face ou de linha. E aqui sempre esses fatores são os mesmos, né? Como eu defini aqui em cima, que o intervalo de costura seria de 0 a x arc menos dx, né? Então eu vou colocar aqui a distância, a diferença dos dois, o ponto de referência, como está andando em x apenas, né? É o ponto médio e 0, 0. Normal é sempre 1, né, que está trafegando em x. E eu estou colocando aqui critério de nós todos, né? Ou seja, os elementos que tiverem todos os nós dentro dessa banda definida aqui pelo ponto vetor normal e distância vão para o aux sim. E depois, como dito lá antes, né, eu faço uma intersecção, o entalhe, todos os elementos que estão no nó do entalhe e que estão também no aux sim.
só os hexa-8 vão para o grupo da costura, do sino. Eu repito isso para o arco, basicamente a mesma coisa, e para o vazio, mesmo processo. Depois disso, vou mais uma vez definir um grupo, eu vou enriquecer essa malha aqui com esses grupos. Esse destruir grupo de malhas é para garantir que esses nomes aqui estejam disponíveis para você fazer isso. E aqui eu coloquei o LOF GMA, que é aquela estrutura, aquela lista que eu iniciei aqui como vazia e que eu vou adicionando os comandos conforme a necessidade. Então aqui eu já gerei todos os grupos AUX-SIN, porque eu não vou usar esses três aqui, né, mas estão aqui gerados. Tanto o grupo costura, o grupo vazio e o grupo arco. Aqui, definição de modelo, eu não estou me referindo a nenhum deles, né, porque eu estou colocando aqui só as partes e o entalhe. Eu vou colocar o mesmo modelo de elementos finitos em todos eles. Eu só vou variar realmente o material de cada um. Então, esse modelo vai ser o mesmo por todo o processo. Aqui, finalmente, né, o FDMAT, né, colocando o LOFMAT, onde eu botei, se eu retornar aqui, tanto no grupo costura quanto no grupo arco, eu coloquei um material de placa, né, de aço, e no grupo vazio eu coloquei aquele material vazio, o M-Void. Também fui incluindo aqui construindo paulatinamente esse LOFMAT, né, para então fazer essa atribuição aqui. O LOFMAT, ele foi iniciado aqui em cima já com um termo, né, que é todas as partes, as duas placas que sempre vão estar ali com esse material e aquele entalhe auxiliar. Aqui para baixo, a condição de contorno, né, onde eu coloquei aquela fonte que foi definida lá em cima só no grupo arco. E fiz aqui a solução. Essa primeira chamada aqui para a solução, ela vai usar um estado inicial dado por um valor único, né, 300. Também pode colocar aqui o valor de pré-aquecimento de chapa ou o que for. A condição de contorno é só mesmo aquela fonte que vai se mexer. E aqui no incremento é que eu governo até onde eu vou com a solução. Então, nesse caso, eu estou dando um passo só. Então, estou indo do list anterior, que é o I-1, até o list em que eu estou agora, que é o I. Esse I foi definido aqui em cima, I igual a 1. Feito isso, eu vou então para o loop. Isso aqui realmente não dá para fazer no Master Study, então tem que editar o texto. O que eu fiz aqui no início? Como eu vou redefinir esse FDMAT e o BC Fluxo, eu preciso primeiro apagar essas duas estruturas de dados. Aqui também eu vou redefinir o inicial, né, daquelas listas de comandos, e como estava lá no algoritmo mostrado, né, redefinir a posição do arco, as referências de geração. Voltei aqui os mesmíssimos comandos que foram ditos antes. Esse processo aqui é igualzinho ao de antes, tudo repetido, atribuição de material, e aqui está apontando agora para um novo elemento arco, né? E só este comando aqui que muda em relação ao anterior, né? Porque eu estou fazendo um reuso daquela estrutura, estou partindo do que eu já tenho, meu estado inicial é definido pelo que eu já tenho, a minha condição de contorno foi redefinida aqui em cima, e o instante, o incremento, né, é do meu instante anterior para um só, né? Então dá um único passo naquele grupo de instantes de tempo. E aqui avança o índice I, né, para poder manter a marcha. Isso tudo feito, a segunda fase é calcular fluxos e imprimir. Então isso também veio lá da parte em que dava para fazer essa edição aqui via o Aster Study. Bom, eu já fiz aqui os dois processos, já gerei isso
colocando realmente, só para efeito de comparação, né, colocando realmente o material vazio no vazio ou botando o aço no vazio, né, só para ver se realmente esse esquema tem potencial para funcionar. E vamos aqui dar uma olhada então nos resultados. Então vamos aqui carregar os resultados. Então aqui os arquivos de saída daqueles dois modelos que eu comentei, né? O que tem aço em tudo e o que tem realmente marcado o vazio. Vou colocar aqui o primeiro processo. Opa, temperatura. Vou botar aqui para ele marcar, manter a mesma escala ao longo de todos os instantes de tempo. E vamos ver como fica a temperatura. Está aqui. A evolução do arco. Ele tem aquela poça de fusão e uma carreira aqui atrás, ele vai perturbando as adjacências. Vamos então parar isso aqui lá em 50 segundos e vamos descarregar o modelo com tudo em aço. Tá, só apagar aqui. Antes era 2.900, 2.700. Já deu uma queda de temperatura, quer dizer, o modelo full ele atinge uma temperatura menor do que o modelo com o vazio na frente. Para ter uma visualização um pouco melhor disso, eu vou fazer o seguinte: vou adicionar aqui um plot overline, vou definir uma linha e ele vai aqui na superfície superior, né, da placa, vou fazer um gráfico. Eu vou tirar daqui a parte que não interessa. Então isso eu posso mudar aqui o nome só para não ter confusão com o que vai ter depois. Eu vou fazer aqui também a mesma coisa, mesmo plot overline, vou definir a mesma linha, ok, vou apagar a parte que não interessa e aqui eu vou mudar nome, e vou mudar a cor da linha, vou botar um azul. Pronto. O que dá para ver aqui? No modelo que tem tudo em aço, ele tem um histórico de temperaturas menores, o pico dele é menor, então a fonte não consegue, a fonte ela é dissipada mais rápido do que no modelo que tem um vazio na frente. Por quê? Porque na frente aqui eu não tenho condução de calor para frente, não tenho perda de energia nessa direção à frente do arco. Então, realmente, o esquema de desativação de elementos funciona. Eu precisaria fazer uma série de comparações com artigos e tudo, mas isso vai ficar para mais tarde. E é assim, então, que se pode fazer esse tipo de coisa no Aster. Acredito eu que essa técnica também é aplicável, por exemplo, à otimização topológica, em que você vai ter que fazer um modelo, por exemplo, de uma peça inteira e ir criando buracos dentro do material, né, e reduzindo a massa dele.
Bom, isso é a contribuição que eu tenho para esse momento. Eu espero que todos aproveitem bastante isso e muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. Se você chegou até aqui, provavelmente estava procurando algo como curso de elementos finitos, cálculo estrutural e etc. Eu tenho uma oferta que pode te interessar. Um canal e um curso para te capacitar a usar o Codeaster, um programa de elementos finitos desenvolvido pela EDF, a empresa de energia da França, e que ela usa para projetar as estruturas das usinas nucleares que opera. A EDF colocou essa joia no modo open source. A confiança na qualidade dos resultados produzidos tem que ser muito alta para essa área de aplicação, e o Codeaster mostrou que merece. Esse é o programa que vai te colocar no mercado dos projetos estruturais com uma barreira de entrada baixa e uma ferramenta de respeito. O curso vai te dar os primeiros passos, os que levariam mais tempo para aprender sozinho, e o canal vai te dar alguns refinamentos bem úteis. Mais detalhes na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção, bem-vindos ao início da jornada e até o próximo passo.